Você tem certeza que a sua empresa cumpre com as obrigações trabalhistas da maneira correta? Se o fiscal do trabalho comparecer à sua empresa, você estará seguro? Nesse vídeo, eu vou te dar 5 informações importantes com relação a procedimentos fiscais trabalhistas para que você tenha segurança com relação aos aspectos que envolvem a relação do trabalho na sua empresa. Eu sou Renato Coelho, fundador da Invisione Assessoria Contábil, e este é mais um Pergunte ao Contador. Primeira situação, marcação do ponto. Para empresas com mais de 10 empregados, é obrigatória a utilização da marcação do ponto, seja ele eletrônico, mecânico ou até mesmo a marcação manual. É importante você observar na marcação manual apenas a questão do registro. Precisa ser registrado na hora da chegada do empregado, na hora da saída para o intervalo do descanso, na volta e na saída definitiva do trabalho. Precisa ser marcado na hora que chegou, na hora que saiu para o intervalo e na hora que está indo para casa, tá certo? Segunda situação, prazo de pagamentos. Com relação ao pagamento de salário, férias, 13º e verbas rescisórias, existem prazos estabelecidos pela legislação. Então, por exemplo, o pagamento do salário, você tem até o 5º dia útil para pagar o salário do seu empregado. Nas verbas rescisórias, você tem um dia depois, por exemplo, da rescisão, quando você tem o aviso trabalhado, e você tem até 10 dias para o aviso indenizado. Então, se você vai indenizar o aviso, você tem 10 dias para pagar as suas verbas rescisórias. E se o seu empregado vai trabalhar durante o aviso, você tem até um dia para pagar as verbas rescisórias. Terceira situação agora, exames ocupacionais. Você precisa encaminhar o seu funcionário para os exames. Nós temos o exame admissional, o periódico e o demissional. É muito importante ter o cumprimento desses exames de forma regular. Então existe um programa chamado PCMSO ou PPRA que vai determinar essa questão da saúde do trabalhador, especificamente nos exames ocupacionais. É muito importante você dar atenção devida a esses aspectos. Quarta situação, horário de almoço. Então é importante você observar essa questão do intervalo das jornadas, entre o primeiro momento e o segundo momento da jornada de trabalho do seu empregado. Então, para aqueles que trabalham até 4 horas por dia, estão liberados do intervalo para o almoço. Não precisa estar dispensado o horário de almoço. Bom, agora aqueles que vão ter o intervalo, o horário de 4 até 6 horas, ele precisa ter um intervalo de até 15 minutos para fazer o seu lanche, o seu almoço, que é necessário, a legislação determina. Agora, aqueles de 6 horas em diante, ele precisa ter pelo menos um intervalo de 1 hora entre uma jornada e outra. Agora, vale lembrar que esse horário pode ser estendido até no máximo 2 horas. Então, em alguns casos, o empregador ele pode usar desse expediente porque, por exemplo, o seu negócio tem um pico muito grande no final do dia e aí ele oferece uma jornada um pouco maior para que o seu empregado possa ficar até mais tarde no momento do fechamento da loja, por exemplo. E por fim, a quinta situação, que é em relação ao registro do empregado. Quando é que eu devo registrar a carteira do meu empregado? É uma dúvida muito comum e surge aqui no escritório, é a questão, por exemplo, do prazo de experiência. A experiência, bom, o empregado chegou, ele está na experiência, eu preciso assinar a carteira no prazo de experiência? Sim, você precisa assinar a carteira do seu empregado mesmo no prazo de experiência. A legislação determina um prazo de 48 horas para assinar a carteira do seu empregado. É muito importante você observar o que a legislação determina sobre isso para que você não tenha problema. Agora é importante frisar um caso que ocorre muito, que é a questão do seguro-desemprego. Eu não sei se você já passou por isso, mas o empregado chega e faz a seguinte pergunta: será que você podia me ajudar? Eu saí do outro trabalho e eu ingressei com requerimento de seguro-desemprego. Eu gostaria muito que você segurasse a minha carteira para que eu pudesse receber o meu seguro-desemprego e aí depois você assina a minha carteira. Tem muitos empresários que acabam caindo nessa armadilha. Eu tenho que dizer para você o seguinte:
não faça isso. Você deve assinar a carteira do seu empregado imediatamente. Se ele quer continuar a pleitear o seu seguro-desemprego, é que ele fique em casa e que depois que ele terminar de receber as suas parcelas, aí sim ele volta, e se você ainda tiver a vaga e quiser oferecer a vaga para essa pessoa, você faz. Mas não faça isso, porque você vai estar sendo conivente com uma prática, por exemplo, de fraude. Isso é uma fraude, a pessoa está trabalhando e está exigindo ou solicitando ou requerendo um benefício do governo. Não faça isso. Conheço alguns casos que depois o tempo passou e o empregado colocou a empresa na justiça, pleiteando aquele período que ela estava sem registro de carteira, e ela conseguiu êxito e a empresa teve que indenizar o empregado porque caiu nessa armadilha. Não faça isso, tá certo? E uma outra pergunta muito importante para a gente finalizar é a questão: quando é que eu devo assinar a carteira? Quais são os requisitos que determinam o vínculo de empregatício com o empregado, a pessoa que eu vou contratar? Muito se diz com relação a dias da semana. Muitos me perguntam: mas Renato, se trabalhar para mim 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, quando é que vai caracterizar o vínculo? A legislação não fala sobre isso, questão de dias da semana. O que a legislação diz é sobre a habitualidade. Então, se habitualmente a pessoa vai até a sua empresa, seja segunda, terça ou quarta-feira, com habitualidade, com dia e hora para chegar, ela tem horário para chegar, ela tem que cumprir ordens, ela recebe por isso, aí está estabelecido o vínculo empregatício. Você precisa assinar a carteira dessa pessoa. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe os seus comentários que eu vou tentar te ajudar e responder a sua dúvida. Bom, quem sabe a sua dúvida não pode ser tema do meu próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Renato Coelho.